E seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Transparência. Hoje ao meu lado está a jornalista e apresentadora da TV Câmara, Jane Sá, e o vereador Matheus Moreno. Vai bater um papinho aqui com a gente, conversar um pouquinho sobre a nossa cidade. Obrigado pela presença dos dois. Obrigado, vereador. Obrigado, Nós Jane. Nós agradecemos. Obrigado. 2 anos se passaram de legislatura. Líder comunitário para vereador. É o que o senhor esperava, estar nessa casa? A gente sempre, quando tem uma meta, um objetivo, né, a gente busca aí alcançá-lo. Quando eu iniciei os meus projetos comunitários, eu não tinha nenhum viés político, foi em 2014 que eu assumi a associação do bairro. Depois, com o tempo, né, a própria população foi mostrando através das minhas eleições comunitárias que a gente tinha chance de estar representando ali, de certa forma, aquela região. E na primeira eleição, batemos na trave, faltou apenas 16 votos, e agora na segunda tentativa conseguimos, mas depois de um certo tempo, com certeza, a liderança comunitária me deu a visibilidade, através do meu trabalho, de me trazer até aqui, hoje na Câmara Municipal, e estar antigamente como presidente do bairro, hoje como vice-presidente da Câmara. Isso é uma honra e um orgulho muito grande. Jane, por favor. Vereador, essa responsabilidade, quando o senhor fala de um orgulho muito grande, é uma responsabilidade ser aí o vice-presidente de uma Câmara Municipal onde nós temos 750 mil habitantes. O senhor é um vereador atuante, trabalha muito pelo seu bairro, onde é o seu norte ali, né? Mas trabalha para a cidade toda. E eu sei que o vereador é um vereador incansável. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessas suas idas nos bairros, desses seus conhecimentos, para que o senhor traga para a nossa comunidade e para Ribeirão Preto de uma forma geral. A gente sempre nunca pode deixar de esquecer as nossas raízes, de onde a gente veio e quem nos trouxe até aqui, que de certa forma foi a minha região, em especial o Jardim São José. Mas hoje, como você mesmo disse, 750 mil pessoas, a gente tende a atender todos que nos procuram. Não somos tão conhecidos como alguns vereadores, já que têm um histórico político, viemos com a campanha mais barata. Em 2 anos agora, o nosso trabalho está começando aí a chegar em todas as pontas de Ribeirão Preto. A gente está à disposição sempre, independente de ser da região ou não. Nosso papel é trabalhar por Ribeirão, mas com um carinho especial, com certeza, para a nossa região. Como vereador já vem de um histórico de líder comunitário, é um vereador muito próximo realmente da população, a gente sabe disso. Mas essa proximidade também traz algumas questões, como por exemplo, a população muitas vezes não sabe os limites de atuação do vereador, confunde tudo ali, trata o vereador como se fosse, né? Eu vou pedir para o vereador qualquer coisa. E a gente sabe aqui que o vereador tem um limite de atuação. Como é que é esse diálogo com o teu povo ali? Você fez uma excelente observação, Tarla. A informação de como funciona o legislativo e até qual ponto, eu sempre brinco, o vereador pode ir até a página 2, 3, a página 4 e 5 é o executivo. As nossas prerrogativas são simplesmente cobrar, fiscalizar o que o poder público tem que entregar para a população. Isso da melhor forma possível, com efetividade, mas necessariamente nem sempre a gente consegue a execução. Hoje pela manhã vindo para cá, nós temos um problema, se me permite, na Portugal com a Rua Chile, numa casa de tintas, chove, alaga tudo, estoura as tampas. É um trabalho que não tem solução, tem que ser feita uma obra muito, muito grande em relação a isso. E a gente tenta aí, de certa forma, buscar e dar o respaldo para as pessoas, mas realmente é muito delicado. Às vezes pede algumas coisas que a gente não consegue, não temos alçado autonomia. E talvez pelo histórico anterior um pouco, algumas coisas ainda não são muito claras. As pessoas acham que a gente vive num modo antigo, que tudo que você fazia conseguia. Não, as coisas mudaram, hoje você trabalha tudo com muita transparência, licitude, e é difícil, mas a gente tenta aí, graças a Deus, consegue explicar para cada um que vem e nos perguntam. Aproveitando o gancho aí do colega Tarlá, antigamente o vereador tinha os olhos, era visto como um despachante, né? Então a população vinha e o vereador fazia um currículo, o vereador fazia uma entrevista, enfim. Hoje não, a população também está mais consciente, né, vereador? Mas o poder de fiscalizar ainda é importante, é necessário. Quando o senhor coloca que hoje o dia está tenso, porque o senhor acabou de vir da rua, entre as ruas onde o senhor coloca, há pouco tempo foi feito um recapeamento ali.
Então, como que se faz? Que fiscalização é essa, aonde há pouco tempo foi feita uma grande recapeação ali e hoje não pode chover que alaga tudo? O que é que o vereador fala aí para a comunidade, para a população? É muito complicado apontar, né? A gente não está aqui para apontar defeitos, mas alguns são nítidos e, é claro, não tem como a gente tampar o sol com a peneira. Eu acho que é uma questão de estudo, Jane. Como você recapeia, de acordo com o que você me passou, se você não fez a tubulação por baixo, que fatalmente vai gerar essas enchentes, o estouro das tampas de lobo, de bueiro. Então, assim, eu acho que gestão, fazer realmente para as posteridades, para os próximos 50, 100 anos, não só agora no seu mandato, fazer algo que realmente perdure. A questão que eu coloquei aqui é uma obra que vai milhões, que aquela região necessita mais de 20, 30 anos e não tem previsão para ser feito isso. Eu acho que numa cidade do tamanho de Ribeirão Preto, com o PIB que tem em Ribeirão Preto, eu acho que tem que ter bastante planejamento e dá sim para fazer as coisas pautadamente, mas que realmente resolvam e tenham ali eficácia e eficiência. E para quem não sabe, o vereador Matheus Moreno é presidente da Comissão de Esporte, Cultura, Recreação, Lazer E Turismo. Aqui da Câmara. E Turismo, exato. O esporte sofre em Ribeirão Preto, como é que é? Porque a gente observa que durante as comissões, o senhor manda indicação para a prefeitura, volta a resposta, manda ofício, volta, lê no plenário, lê durante as sessões. Como é que é essa relação com a prefeitura e como é que está o desenvolvimento do setor aqui em Ribeirão Preto? O esporte até soa muito, né, uma frase comum que o esporte transforma, né? A gente está à frente dessa comissão. Sou o único vereador novo que preside uma comissão permanente, perdão. Então, assim, a gente tem muita responsabilidade. E o esporte, a cultura, principalmente, nós fizemos um levantamento na rede pública de ensino do acesso às crianças e adolescentes do ensino médio à cultura. É um gráfico gritante do pouco acesso que se tem. Então, na comissão, nosso objetivo é divulgar e fomentar e colocar esses assuntos à tona. Como você colocou, a gente pede, reivindica, cobra a prefeitura, posiciona ele sobre todas as situações. Porém, a devolutiva, às vezes, não é das mais agradáveis e a gente, de certa forma, continua cobrando até que isso seja realizado. Posso fazer só um gancho, Jair? Claro. Depois, segundo mandato, governo Duarte Nogueira, 2 anos agora do segundo. Qual que é a tua avaliação desse governo, da prefeitura? É muito complicado, né? A gente pontuar um governo que ainda não terminou. Ele praticamente tem 2 anos, né? Falar da gestão de uma outra pessoa é muito delicado. Com certeza, como todas as gestões, existem erros que podem ser corrigidos. Existem acertos, com certeza, muita coisa está sendo feita. E acredito que ao longo do tempo, isso vem aí ser distribuído e tornar uma outra Ribeirão Preto, que é os moldes de alguns planos que a prefeitura tem. A gente faz uma posição de independência na Câmara, o que a gente acha que é bom para o povo a gente vota, o que a gente acha que não, a gente não vota. Mas eu acho que precisa de mais um tempinho ainda para a gente poder avaliar e realmente dar uma posição do governo, mas com certeza algumas coisas poderiam ser melhores, modificadas e com certeza alguns acertos foram feitos também. Entre esses acertos, vereador, a gente pode destacar algumas obras em andamento, como o hospital veterinário, que é uma conquista da população de Ribeirão Preto, né? Onde nós temos uma quantidade enorme de habitantes e não temos aí um hospital de retaguarda para as pessoas que necessitam. Então, esse hospital dos animais aí, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Nós já temos, inclusive, um avanço aí. Queria que o senhor comentasse um pouquinho. O hospital veterinário ele é uma causa antiga em Ribeirão Preto, né? Tem, como a gente brinca, diversas pessoas ou diversos pais, mas várias pessoas que realmente se engajaram, não é uma pessoa só, é um conjunto de pessoas buscando o bem comum e aqui ressaltando e exaltando sempre a todos aqueles protetores da causa animal, que eles fazem um trabalho de excelência, um trabalho do poder público, deveria fazer e não faz. A gente aqui faz mais à frente do esporte, mas também somos muito vinculados, tenho meus animaizinhos de estimação. Esse hospital vai atender realmente aqueles que mais precisam, porque quando você não tem condições de levar o seu animalzinho para fazer uma consulta, um procedimento que hoje geralmente é muito caro, então eu acredito que isso vai atender muita gente aí, principalmente os pets, com consultas gerais, exames, uma série de aparatos que podem aí trazer uma qualidade de vida não só para o animalzinho, mas também psicologicamente para o seu dono. Rapidinho, Tarla, falando da importância dos animais, nós temos aí uma terceira opção que será o Bom Prato, né, vindo aí, inclusive com uma estrutura para pet.
Porque geralmente as pessoas que têm essa necessidade, esses moradores de rua, essas pessoas que não têm essa condição, geralmente ele tem um animalzinho que o acompanha, que fica com ele e que é o seu protetor, né? Diga-se de passagem, muitos protegem aí os seus donos. Então, tamanha importância aí hoje de ter um pet também, voltando aí para falar do Bom Prato, que se Deus quiser teremos um terceiro em Ribeirão Preto, no centro aí. As tratativas caminham para tal, né? E como você bem colocou, hoje em dia o pet é praticamente como um filho, né? Muitas pessoas os têm, eu particularmente também tenho meus cachorros como um filho e os trato da melhor maneira possível. Com certeza para os moradores de rua que vivem aí numa extrema solidão, num extremo descaso, eles às vezes alimentam os próprios cachorros do que eles têm de comer e muita gente que tem condições passa e não põe uma garrafinha d'água ou um pouquinho de água. Então, assim, eu acho que tudo que deve ser feito em hospitais, você vê que diversas consultas, tratamentos já é aceito, já é permitido. A questão dos animais, você vê em diversos vídeos pela internet, animais salvando crianças, de ataques, de uma série de coisas. Então, eu acho assim, tudo que puder ser feito para trazer cada vez mais essa interação do homem e animal, como dizia São Francisco de Assis, você quer saber o coração de um homem, veja como ele trata os animais. Exatamente. Então eu acho que cada vez mais isso vai se tornando mais à tona, vai trazendo a importância que é hoje um pet na vida de qualquer pessoa, seja uma criança ou um idoso que às vezes está sozinho, a um morador de rua ali que praticamente todo dia está só ele e Deus. Ele é o protetorzinho, Exato. né? Parque Retiro Saudoso. Vamos Briga comentar um pouquinho? O Parque, inclusive a gente fez uma lei que alterou, né? O nome era Parque Sérgio Mota, ministro Sérgio Mota. A gente, em contato com a associação, agora colocou Parque Linear Retiro Saudoso, ministro Carlos Mota. Ali é uma demanda antiga, né? Em especial da Associação de Bairro, do Jardim Roberto Benedetti, na pessoa do Gil e da Suzana. A gente está ali desde quando a gente é presidente de bairro, já trabalham nessa tratativa. Então, assim, são grandes lutadores daquele espaço. E agora a gente, como vereador, com algumas prerrogativas que nos cabe, estamos buscando aí, através da Secretaria de Planejamento, com o vice-prefeito, qual é a real situação deste parque. Encaminhamos alguns requerimentos e agora estamos já estudando a abertura de uma comissão especial de estudos para poder convocar todos aqueles que devem alguma tratativa, algum ajuste circunstancial, enfim. Tanto dizem que o novo shopping, algumas construtoras, então a gente vai tentar agora criar uma comissão para realmente trazer isso à tona e cobrar daqueles o que realmente deve ser feito, inclusive do poder público. Mas estamos em cima ali, provavelmente estamos procurando os membros para fazer parte com a gente, pessoas que realmente se dediquem, para a gente trazer essa causa aí e realmente tornar realidade o Parque Linear. Essa realidade, você acha que é a longo prazo, é para agora? É como que você vê aí e trazendo aí, convocando aí a população como você tem feito aí? Ô Jane, até uma boa pergunta também, um bom gancho. Tudo no setor público ele é muito lento, né? Vou citar rapidamente um exemplo. Em 2021 eu cadastrei algumas academias ao ar livre para Ribeirão Preto, inclusive uma para o Recreanguera, que é um bairro que lá precisa. E começou a dar entrada agora no processo de compra em março de 2023, um ano e meio. Aí você fica, gente que mora em bairro, ô Matheus, você prometeu, não cumpriu, era só promessa. Não tem esse entendimento como é que é. E por mais que você explique, quando a pessoa está disposta a ouvir, mas eu acho que isso precisa de um grupo de informações para trazer isso à tona, mas é muito moroso o trâmite. Inclusive eu tenho uma emenda que eu cadastrei em dezembro agora para o Jardim Manuel Pena. Acredito que vai 1 ano e meio, 2 anos para isso começar a se concretizar, desde que eu disponha do projeto. Se tiver que esperar o projeto, vai mais 1 ano. Então, assim, tudo é muito moroso. Então, assim, a gente pretende que o quê? Que o primeiro passo seja dado, que as tratativas sejam feitas, os acordos realmente acertados e toda a contrapartida que essas empresas puderem ou vierem a ter com aquele local sejam aí realmente efetivadas, independente ou não, se estaremos ainda no mandato. Que a gente realmente ponha para andar o negócio. A gente ouve aqui nessa casa, Matheus, já há um bom tempo, alguns vereadores falando sobre o pró-urbano, né? Contrato com a prefeitura, a gente teve recentemente aí um ônibus que pegou fogo, né, da frota, teve uma pane elétrica ali. Qual que é a sua opinião sobre o pró-urbano? A gente vê situações de ônibus também ainda muito sucateados. Como que você vê aí esse contrato? É uma ótima pergunta também, foi motivo de muita discussão e de muitos esclarecimentos, principalmente na base na qual eu venho. Eu votei contra os 17 milhões na pandemia, não achei que aquilo era realmente importante.
Nessa dos 77 milhões, a minha votação foi pela visão comunitária. Pelas informações que eu tinha, realmente os ônibus seriam trocados. O meu papel como vereador, eu acredito, é realmente tentar dar qualidade de vida à população. E de acordo com as informações que eu tinha, que realmente eram precisas, fazendo a troca dos ônibus, eu, Matheus, não entendi que seria uma má votação. E a gente não está colocando de dar dinheiro para a empresa, como todo mundo coloca. Eu quero realmente saber se o ônibus com ar-condicionado vai estar lá. Eu fiz 3 dias aí no terminal rodoviário, uma entrevista com 692 pessoas, 675 praticamente responderam assim, se trocar o ônibus não me importa, eu quero que troca, vai trocar mesmo? Então, assim, as pessoas querem realmente ali, na ponta. É que resolva o problema. Exatamente. Agora, Tarlá, esclareci muito sobre isso. Agora, em julho, se eu não me engano, a prefeitura já vem o primeiro lote de ônibus. E no final do ano, mais 150 até o final de 2024, todos os ônibus trocados, isso de acordo com o projeto que nós votamos. Então, assim, a gente acredita muito que colocando um ônibus de verdade, isso se amenize, porque o meu interesse realmente é do pessoal da minha região, do pessoal de Ribeirão. A minha mãe pega transporte coletivo, 1h da tarde, ela trabalha na parte da tarde, parte da manhã ela sai 1h mais ou menos. Então, assim, que de repente eu olho e minha mãe está com ar-condicionado, que o pessoal lá do Recreango que são comunidades, o ônibus passa com ar-condicionado, porque se realmente chegar um ônibus com ar-condicionado, a minha votação vai ter valido a pena, porque as coisas vão acontecendo na política e no município, pelo menos alguma coisa que realmente atenda, aponta aquele que usa o transporte público. A gente se basou nessas entrevistas que nós fizemos e acreditando realmente que toda a parte agora que cabe à prefeitura e à empresa seja cumprida. Inclusive, se eu não me engano, nessas primeiras remessas aí, acredito que vai algum ônibus lá para a nossa região também. E vamos trabalhar em prol que realmente as coisas se efetivem e que cheguem lá na ponta. Legal. Quando o senhor fala desses aportes de 77 milhões, de 17 milhões, é importante falarmos que a população também paga por esse transporte, né? A população não deixou de pagar, então houve todo um tratamento aí de pandemia, de pós-pandemia, mas entre essa situação que a população não deixou de pagar também, é uma questão que o vereador sempre colocou, né? Sempre teve essas dúvidas. Quanto antes o senhor falava, olha, mas como é que a população não deixou de pagar? Se eu deixo de pagar um tributo, eu não vou ser ressarcido porque eu fui dispensado do serviço, ou dispensado, perdão, do serviço. Então, assim, o senhor falou muito isso, né, em plenário e também. tem um outro detalhe, Jane, a gente não está aqui para fazer defesa de empresa nenhuma, não conheço os donos, não tenho, graças a Deus, vinculação nenhuma, mas uma coisa é fato, isso foi filmado por alguns assessores meus. Na pandemia você não via ninguém nos ônibus. Uma coisa é fato, a minha mãe trabalha no HC, do Jardim São José ao HC, um Uber cobra dela, dependendo do dia, R$ 9,80, R$ 9,60 até R$ 11. O senhor está sendo generoso, hein? Não, mas dependendo do horário e do dia, tem dia que paga um pouquinho mais caro, 11, 12, mas não passa de 13, a não ser em horários de pico. Mas, de maneira geral, de 10 a 11 reais. Hoje, a pergunta que eu lhe faço, você paga R$ 5,00, R$ 5,50 numa passagem no transporte coletivo ou prefere, eu sei que tem gente que não tem condições, mas nesta ótica, ou você prefere pagar 11 num carro com ar-condicionado que vai te deixar na porta sem ninguém. Então, assim... Sem risco nenhum, né, vereador? Com certeza, os aplicativos mudaram o transporte público. A pandemia, de certa forma, muita gente deixou de utilizar também o transporte público. Não estamos fazendo em defesa, são realidades e que têm que ser colocadas na ponta do lápis, eu não digo nem em termos financeiros, mas de acontecimentos. Então, esse balanceamento, como empresário, ele tem que buscar isso. Mas a pandemia foi um caso muito isolado que criou todo Deixou com o mundo, né? Exatamente, com tudo. Então, é difícil você ter uma ótica precisa sobre um acontecimento que foi inesperado e a nível mundial. Mas eu acredito que as pessoas agora vão ter aí um transporte público de melhor qualidade. Também abril, maio, junho, daqui uns 3 meses já dizem que sai a primeira remessa, igual a gente fala, a primeira fornada, final do ano mais 150 e até ao longo de 2024 todas as linhas de ônibus trocadas de acordo com o projeto. Se não for cumprido, desculpe, se não for cumprido, a gente com certeza vai cobrar, porque o meu dedo na votação está lá. Bacana. A comissão a qual a gente comentou agora há pouco, a qual o senhor preside, que é de esporte, cultura, é muito interessante a gente analisar como que o Brasil trata a questão da cultura, né? Não é só Ribeirão Preto.
os secretários de cultura, historicamente em Ribeirão Preto, reclamam do repasse que é feito para a pasta. Por que no Brasil ainda a cultura é tratada de uma forma tão pejorativa pelos governos, Matheus? Eu acho que aí entra o princípio fundamental, que é o seu nacionalismo, né? Você tem que amar aonde você nasceu, amar a sua pátria, amar tudo que é cultura, né? Cultura é tudo que um povo cria, uma determinada cultura, um determinado povo. Então, assim, eu acho que o Brasil, ele, a nível mundial, nós temos muito para mostrar, muito para oferecer. Porém, infelizmente, eu acho que às vezes a gente não pode generalizar, mas falta às vezes sentir um pouquinho no coração, e é aquela questão, pô, é o meu país, é a minha cidade, é as pessoas, igual essa pesquisa que a gente fez de acesso à cultura na rede pública, vou te dar um exemplo, 2.000, 1.800 crianças, 300 apenas foram no Pedro II. É uma história, né, vereador, que é preciso levar essas crianças, trazê-las para essa cultura, para fomentar um pouquinho mais. E mostrar, né, o que se tem hoje também disponível. Eu quero aqui fazer uma parte. Bibliotecas maravilhosas. Sim, que nós temos. Pegar o Tino Arantes, né? uma coisa linda. E hoje, assim, o Tarlá, a gente está esperançoso, como eu disse, eu não faço parte do governo, porém conheço o novo secretário que veio assumindo. Espetacular. Pedro Leão, uma pessoa fantástica, que tem um viés emocional, emotivo, de coração com a causa da cultura, seja ela nas suas maiores... Artista, né? É um artista, nas suas maiores manifestações. Então a gente acredita que aos poucos a política vai mudando, os espaços vão sendo ocupados por pessoas que militam e vivem a sua causa. Esse é um exemplo vivo de um artista a vida inteira, e vai trazendo aí benefícios e melhoras, tanto para todas as áreas, cultura, esporte, lazer, turismo, e o objetivo da nossa comissão é realmente fomentar e discutir e trazer isso à tona para a sociedade aí, de tudo que acontece, tudo que há para as pessoas poderem usufruir também. Perdão, pode. Quem tiver sugestão, pode procurar o gabinete aqui? Toda pra hora. falar disso? Não sei, Quem quiser propor um projeto aqui, falar... Graças a Deus, Tarlá, a gente recebe muita gente, todo dia a gente tem uma agenda aqui. O nosso objetivo aqui é de abrir aqui para o povo. Eu, particularmente, vim na Câmara 2 vezes antes de ser vereador, mas vindo, sabe, bem próximo antes da eleição, só para me conhecer, não conhecia. Hoje a gente tem a opção aí de trazer várias escolas, junto com a Dani, que faz um trabalho fantástico pela Câmara na Escola. Então, assim, o gabinete está aberto, é o gabinete 16, o nosso zap, não sei se pode passar, é o 92000812. Uma coisa é certa, a gente vai te responder praticamente na hora, e a gente vai até o final para tentar te ajudar no que é possível, que nos cabe. Vereador, vamos falar rapidamente do terceiro setor. É um trabalho que o vereador também tem uma conquista e uma luta muito grande, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho, explanasse um pouquinho esse assunto que é de extrema importância, né? Que é o terceiro setor. O terceiro setor, infelizmente, aí, foi visto há algum tempo com maus olhos, né? Muita gente acha que ONG é uma coisa que não funciona, que tem maracutaia. Eu falo português, claro, aqui, que infelizmente eu ouço muito disso na rua. Mas eu venho de liderança comunitária, acompanho diversas entidades do terceiro setor que fazem um trabalho louvável, exemplar, lícito e legal dentro de Ribeirão Preto. E é igual esse tripé da Câmara, né? Ele é um tripé da sociedade na qual o poder público não atinge, não atende, ou às vezes nem sabe que existe determinada situação. Nós acompanhamos no nosso mandato diversas entidades, temos um trabalho muito forte de assessoria a essas entidades, com o que nos é colocado, com o que nos é possibilitado de orientação para que eles se formalizem, para que eles possam fazer um trabalho junto à prefeitura. Então, graças a Deus, hoje conseguimos algumas emendas para algumas entidades, uma inclusive com mulheres moradoras de rua, que não vou me recordar o nome agora, mas é do Ricardo. A gente conseguiu lá no Mudando Vidas, projeto Mudando Vidas. A gente tem uma série de parceiros que nos ajudam, às vezes, em atividades. Então, assim, o terceiro setor é fundamental, e a gente, inclusive, teve um projeto de lei. Hoje, se você tem uma ONG, você poderia publicar os balancetes diários, mensais, para você poder aí concorrer, né, a algum subsídio. Só que era gratuito. A prefeitura, a Coderp mudou, começou a cobrar. E a ONG não tem condições praticamente de se autossustentar, ainda mais pagar para sair. Porque vive de doações. De doações. Aí a gente criou um projeto de lei, foi aprovado na Câmara, na qual autorizava continuar, né? Aí o prefeito vetou, nós derrubamos o veto na Câmara, os 22 vereadores, e agora foi expedida a ADIM, o Tribunal de Justiça considerou realmente constitucional
que isso cabe ao prefeito decidir. Então a gente informou o prefeito que ele possa ter essa sensibilidade aí, esse olhar, né? Voltar, porque o que é decisão judicial a gente não se discute, né? A gente se cumpre, e a gente é muito rígido nesse sentido. Então a gente falou, prefeito, já que a gente não pode, o senhor pode, vamos dar uma olhada aí com muito carinho e atenção para as entidades do terceiro setor. E a gente realmente tem um trabalho muito forte em apoio, em auxílio com o pessoal aí que está fazendo um trabalho que a prefeitura deveria fazer. Até porque esses balancetes geram um custo muito grande para quem não tem. Essa despesa é uma despesa que eles recebem donativos, alimentos. Bazar com roupa R$1. Então em torno de 300, difícil, 330, né? 350 mais ou menos. E publicar um balancete é muito mais caro. Então, exatamente. a gente tem que entender isso, né? Esse olhar, tomara que o prefeito tenha. E essa das leis que eu realizei, que eu consegui emplacar na Câmara, eu acredito que foi infelizmente foi vetada, mas foi a que mais realmente Prazerosa, assim, humanamente, sabe, perante Deus, que eu realmente fiz algo por aqueles que tentam fazer algo também, mas infelizmente... nós temos várias... Mas a gente lutou até o final, a gente perdeu a batalha e não a guerra, né? A gente vai continuar. Ainda é possível, né? Exatamente. Lógico. O futuro a Deus pertence, né? É verdade. Temos ainda 3 minutinhos. Tem alguma coisa que a gente não perguntou que o senhor gostaria de falar? Deixar um recado para a população? Não, eu só deixar que a gente está sempre à disposição. É muito difícil a gente que é de primeiro mandato mostrar para as pessoas que nós somos diferentes. Às vezes, algumas posições tomadas criam aí algum conflito, algum desentendimento. A gente tem a obrigação e o papel, e a gente sempre faz isso de esclarecer. Mas não é fácil na vereança, como um vereador novo de primeiro mandato. Para mim é mais difícil ainda. Graças a Deus eu estou aqui pelo povo. Eu entrei com a campanha mais barata e a gente tenta fazer o máximo e a gente pede que nos dê a chance de mostrar que podemos ser diferentes também, que nem todo mundo é igual a alguma política antiga ou alguns no cenário atual. E que a gente está à disposição sempre, muita humildade, muito trabalho, agradecendo sempre a Deus e a vocês pela oportunidade, pelo espaço de poder estar falando e divulgando isso aí para redes sociais, para todo mundo aí que está disposto a receber a informação. Tá certo, Jane, obrigado, viu? Eu que agradeço. Vereador, muito obrigada também pela participação aqui no nosso Transparência. Obrigado. Nós estivemos aqui com o vereador Matheus Moreno. Se você quiser procurá-lo, se identificou com o trabalho dele, tem alguma demanda para fazer, fica à vontade. A casa é sua. Grande abraço.